Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie. Vamos falar aí sobre um embate épico, né, e clássico também, é praticamente um Fla-Flu, sei lá, Vitória versus Bahia, alguma coisa assim. Onde nós vamos falar aqui sobre o bem versus o mal, a justiça versus tudo que há de pior na sociedade humana. Nós vamos falar sobre Hércules e Jack, o Estripador, tá bom? Antes de começar, eu queria falar que eu não disse os capítulos no vídeo passado, né? Porque eu me baseei naquela luta lá do Kojiro e Poseidon. Eu me baseei nos capítulos do 13 ao 20, beleza? E esse daqui vai ser do 20 ao 30. Aviso logo que é pra não esquecer depois. Então, bora pro vídeo. Vamos começar aí falando com o Hércules, que já começa tendo uma boa interação aí com a Geir e com a Brunhilde. A gente vê que ele está a favor da humanidade, ele votou contra aquela história lá dos humanos serem mortos e tal, e ele é o próximo da lista para lutar contra a humanidade. Pois é, e a Brunhilde ali presta um respeito por ele e tal, mas guerra é guerra, né? Guerra é guerra, ele vai ter que lutar a favor dos deuses aí, ele foi convocado e é o que ele vai ter que fazer. Depois a gente vê ali o Loki confrontando ele, e ele fala com o Loki ali, que o Loki questiona a posição do Hércules, e o Hércules fala, ele não, ele quer proteger a humanidade, mas ele tem que fazer o trabalho dele, de Deus, né? E quando ele derrotar o humano lá em questão, ele vai pedir pela salvação da humanidade, né? Então, mesmo ele sendo um Deus, ele quer que a humanidade seja salva, né? Ele representa a gente mais do que qualquer coisa, tá bom? E aí o Loki questiona de que lado ele está, né? E o Hércules manda o Miguel falando que ele está sempre do lado da justiça. Ele está sempre do lado da justiça, né? O Loki fica bolado. Mas enfim, depois a gente vê a Brunhilde e a Geir decidindo quem é que vai lutar contra o Hércules, né? A Brunhilde já faz uma cara meio bizarra ali, porque eu acho que ela meio que sabe exatamente o que ela está fazendo. E ela fala que o oponente do Hércules já está decidido. Tá ligado? Que esse cara é um verdadeiro filho da mãe pra enfrentar o Hércules. Vai ser um cara bem escória, né? Depois a gente vai pra arena, onde a gente vê que a arena é modificada novamente. Dessa vez foi o humano quem pediu, e o Hércules concordou. Beleza, pode ser nessa arena aí, não tem caô não. Pode ser em qualquer lugar, né? É o Hércules, né? O cara é um monstro. E a fase ali, né, vira a Londres do século XIX. Pois é. E aí quando vai aparecer ali a pessoa responsável por esse mapa aí que a gente vê, né? Cara, a gente vê um cara de cartola que a silhueta dele na névoa vira uma aberração, tá ligado? O cara deve ser uma pessoa ridiculamente monstruosa, né? Mas na verdade não, ele aparece ali com a máscara, um cara que todo elegante, com uma máscara do V de Vingança, ou seria do V for Vendetta, né? Que é a história original. E a gente vê aí que é ele, Jack, o Estripador. Pois é, todo mundo fica bolado. Como assim a humanidade está sendo representada por esse cara? Tá de sacanagem comigo, cara? Porra, logo esse cara, tá de brincadeira, né? E aí, depois chega o Hércules todo boladão lá, né? O herói de todos. A gente vê que ele é o herói da criançada, basicamente, né? A criançada curte ele. E ele é o herói do povo, basicamente, né? E tanto os humanos quanto os deuses gostam dele, justamente por ele ser o cara que tem mais empatia ali entre os deuses com a humanidade, né? E aí a luta começa, ou pelo menos deveria começar, né? A gente vê ele falando ali um pouquinho sobre o Hércules aborrecido com a Brunhilde. Tá de sacanagem, cara, você mandou logo esse cara pra eu enfrentar? Porra, muita sacanagem sua, Brunhilde, cacete. Ele sabe que o cara é um réprobo da sociedade, né? A gente vê um pouquinho também da plateia, onde a gente vê o Conan Doyle. É isso mesmo o nome dele? Acho que é isso aí. Que ele é o escritor do Sherlock Holmes, né? E ele também tentou resolver esse caso aí do Jack e não conseguiu, né? O Jack foi um mistério até a morte, né? O cara passou impune. E a gente também vê ali um pouquinho sobre o Jack em si, né? Onde ele age ali com todo o cavalheirismo e tal. E ele tira a arma dele ali das costas, que são dois pedaços de tesoura ali. Ele fala que é o volume dele, ele corta um poste para provar o ponto de vista dele. E é bem afiado, realmente. De fato, é bem afiada. E mais, né? Ele vai e faz uma parada muito inesperada, né? Quando o Hércules ameaça pra cima dele, ele vira as costas e vai embora, sai correndo.
todo mundo fica, ué, ele tá fugindo, como assim, cara? Filha da mãe, né? E aí o Hércules vai atrás dele, pé da vida. O cara tá tomando chá num beco, tá ligado? Tipo, o quê? Bagulho aleatório, tá ligado? É hora do chá. É porque ele é inglês, né, cara? A gente releva porque ele é inglês, mas enfim. E aí, quando o Hércules vai pra cima dele, ele vê um fio. Tem um fio na frente dele. Ué, bagulho bizarro, né? E aí o Hércules, ele tira esse fio do caminho. Quando ele tira, vem uma chuva de lâminas pra cima dele. E aí o que a gente sabe, né? Armas mortais não tem como bater de frente com os deuses, né? E o Hércules simplesmente tanca as lâminas que amassam ao contato com o deus da fortitude, sei lá. É o deus da força, irmão. O deus da brabeza. É o cara um monstro. E aí, a gente vê ele falando que armas mortais não funcionam contra ele, né? E aí o Jack aponta pra ele uma arma, que na verdade não é uma arma, é tipo um bate-gancho. Ele atira ali pra cima e voa longe, né? E vai se pendurando ali nos prédios, fugindo do Hércules. E o Hércules vai dar um impulso e quebra o chão, inclusive, do lugar. Quando ele pula, ele alcança em um pulo o Jack. Pois é, bizarro. Quando ele vai dar uma porrada no Jack, o Jack usa a tesoura, que seria o volume dele, e a arma quebra. Pois é, a tesoura quebra na primeira porrada que o Hércules dá. E aí, meu Deus, que isso, velho? Aí o cara vai e encosta ali fica contra a parede, vai, o Jack fica contra a parede. E a gente vê ali que ele tenta jogar facas contra o Hércules de novo, né? Dessa vez tirando ali da bolsa dele. E essas facas funcionam. Ele realmente o Hércules é totalmente perfurado pelas facas, o que é bizarro e deixa todo mundo chocado, né? E aí o Jack fala, aquilo, claro, que eu tava mentindo, né, cara? Ele tava enganando todo mundo. Na verdade, o volume dele é aquela bolsa, né? E ele pode tirar coisas daquela bolsa que podem matar um deus, só que é tudo limitado pelo tamanho da bolsa. Pois é. Olha só que loucura, né? E a Brunhilde fala, né, que pra derrotar alguém tão justo quanto o Hércules é preciso ter um cara com muita malícia, porque os humanos são melhores que os deuses, pelo menos nisso, na malícia. Pois é, olha a cara que ela faz. E aí a gente vê que a porradaria continua, né? Dessa vez agora o Jack tentando lutar contra o Hércules, arremessando essas lâminas da bolsa, e o Hércules vai tancando, mas vai tomando algumas porradas, né? E ele fica na defensiva, porque o cara tá arremessando de longe, né? Não tem o que ele pode fazer. Então ele decide tancar os ataques, começa a andar. A determinação dele é muito forte, o próprio Ares fala disso. O cara, ele não se abala com essas facas, né? Ele é um cara extremamente determinado. A verdadeira força do Hércules não está no seu porte físico, e sim na sua vontade, pois é. Então, acaba contando aqui a história do Hércules. Quem é esse Hércules aí, né? E a gente vê o Alcides, que é um moleque super magrelo, tipo, o cara não tem nenhuma aparência musculosa, e ele é o que viria a ser o Hércules, tá? E aí ele ajuda ali o Castor, que é um garoto ali que tava com problemas, e ele apanha junto com o garoto, né? Porque ele é um franzino do cacete, ele não aguenta uma porrada. Mas ele sempre lutou pela justiça já nessa época. Magrinho, raquítico, ele era um humano normal, ele não tinha nada a ver com deuses, tá? O tempo passa, ele vai defendendo outras pessoas, vai, sem ninguém pedir. E ele faz isso porque ele sempre quer estar nessa linha de frente, ele quer sempre lutar pela justiça, né? Não importa o quão poderoso seja o inimigo, né? E aí ele vai malhando com o passar do tempo. Ele vê uns caras ali que estavam perturbando o Castor. Fala sobre a ambrosia, que é um tipo de jarro, sei lá, que se você beber o que tem dentro, que dizem que tem o sangue de Zeus dentro dessa ambrosia, você vai ganhar os poderes de Zeus, vai ganhar a força de Zeus e ficar bombadão, né? Só que isso é uma história, e você poderia morrer no processo se seu coração não fosse totalmente puro, né? Não fosse um herói de verdade. E então ele decide treinar. E dá-lhe carro do gás, filha da puta. Pronto, acho que ele foi embora. Tá, vamos continuar aqui. E aí o que acontece? Ele foi treinando, ficou trincado. Ainda não era lá um senhor gigantópolis, mas ele ficou malhadão, estilo Jojo, tá ligado? E a gente vê que enquanto ele está malhando para se tornar um herói de verdade, os deuses estão votando para decidir o que eles vão fazer
com a humanidade. De novo eles querem acabar com a humanidade, né? E aí eles escolhem começar a destruir justamente a cidade onde o Hércules está, o Alcides está, né? Inclusive é interessante que algumas observações. Primeiro que o Shiva, ele queria descer para destruir a humanidade e ele foi interrompido pelo Ares, o deus da guerra, né? E que a gente sabe que é muito amigo do Hércules, inclusive, aqui nessa história. E é engraçado que o Shiva, ele nunca consegue fazer o que ele quer, né? Claramente ele nunca consegue fazer aquilo que ele quer. Quando ele aparecer, eu vou torcer pra ele só de sacanagem, só pelo roleplay. E aí o Ares decide vir e decide atacar, e decide destruir a humanidade, né? E ele fala que é porque aquela área ali, que é Tebas, se eu não me engano, é a jurisdição dele, né? É uma área da Grécia, tem a ver ali com a região dele, então deixa o que ele faz. E aí quando ele vai atacar, ele desce lá pra atacar todo mundo, sinistreza, vem como se fosse mesmo o fim do mundo. Quem se interpõe na frente dele é o Alcides, né? E o Alcides tenta lutar contra o cara usando um porrete, sei lá, e não dá muito certo, né? Com um chute o Ares zune ele voa longe, pois é. E aí, cara, quando ele vê que ele não vai conseguir enfrentar o Ares de igual para igual, ele decide usar a ambrosia. Pois é, ele conseguiu pegar a ambrosia lá e ele decide tomar essa ambrosia para poder ganhar os poderes de um deus e lutar de igual para igual com o Ares. Só que quando ele toma, ele começa a se engasgar ali, a pele dele começa a queimar, começa a ficar um fumaceira do cacete, né? E o Ares fala, pô, você fez merda, né, campeão? Não era pra ter feito isso não. Mas quando o Ares tenta avançar contra os portões da cidade, um novo Alcides nasce, um Alcides bombado, um Alcides maçaroca, whey protein puro, irmão. Pois é, monstrão. E aí, meu amigo, é outro cara, cara, ele só balança aquele tacape, aquele porrete, sei lá, que ele tá usando, e ele desloca ventos, tá ligado? O cara é outra história. Aí um Minion, que tava com o Ares, decide punir esse mortal pela sua insolência, e adivinha o que acontece? O cara morre com uma tabucada. Pois é, muito louco isso daí. E aí os outros Minions ficam bolados e vão pra cima, o Ares não consegue parar eles. Cara, o Ares é o pior deus da guerra que eu já vi, cara. Essa é a pior versão do Ares que eu conheço. O cara não tem nada de deus da guerra. É uma bosta. Na real, eu achei uma bosta, enfim. E aí o que acontece? O Hércules meteu uma porrada em todo mundo. E mais, ele ainda tava lutando contra o próprio Ares. Isso no braço, meu amigo. Os caras estavam lutando no braço a noite toda. E os caras só não se ferraram lá de igual para igual porque o Zeus interveio. Ele falou, opa, calma. Lembrando que o Zeus aparece aqui na forma magrinha. E ele segura os dois, cada um ali, uma mão pra cada um e tá de boa, né? O Zeus A gente acha que o cara tá com a força de Zeus, é porque a gente não viu. A gente subestima demais o próprio Zeus, tá? Mas ele é monstrão também. E aí, a gente vê o seguinte: o Zeus faz uma proposta para o Hércules. Pô, tô vendo aí, tu bebeu da ambrosia e tal, né? Aquela história toda. O Hércules fica meio confuso, falando, pô, Zeus é esse cara aí meio pequenininho, né? Enfim, é diferente da estátua lá, né? E ele faz a proposta para que o Hércules se torne um deus, né? Porque poderia ser um problema ele ficar aqui embaixo, né? Então ele fala, beleza, eu vou, mas eu quero que vocês prometam que não vão machucar a humanidade, tá? E em troca, ele vai junto com eles, né? E ele vai vai tentar guiar a humanidade para o caminho certo, ainda tem essa. Então, ele fica prometido isso daí, né? Inclusive o Castor aparece ali de novo, a gente vê a diferença de tamanho. Olha como é que o cara ficou depois da ambrosia em relação ao humano normal, né? Caraca, bagulho doido. E aí ele decide, ele vai pro céu junto com os outros deuses e ele treina, né, incansavelmente para se tornar um deus oficialmente, né? E aí ele se torna aquele que viria a ser o Hércules, beleza? E o Ares a gente vê que o Ares ele tem muito apego pelo Hércules. Hércules é como se fosse o melhor amigo dele. E ele fica feliz de um dia ter podido trocar porradas com um cara desse, né? Porque provavelmente ele perderia, na real. Se ele continuasse aquela luta lá contra o Hércules, acho que ele perderia. Ele mesmo assume isso. Mas por um momento ele pôde trocar socos com o cara. E ele acha isso uma honra, sinistro, tá ligado? E aí, a gente vê aí o continuar dessa luta, onde nós vimos o Hércules tentando bater no Jack. Ele se aproxima, né, tancando aquelas facas. E vai dar um porradão, mas o Jack usa um guarda-chuva pra se proteger. Ele tira um guarda-chuva do par de bolsas lá que ele tem, né?
Aí o Hércules fala, filha da mãe, você tá tancando meus ataques? Então calma aí, vamos resolver essa parada aí. E aí ele usa um poder que o Ares fica até preocupado quando ele usa, que é o Êxodo Hercúleo, tá? Que é mostrado mais pra frente que toda vez que ele usa uma técnica, ele aprendeu, inclusive, ele foi obrigado a aprender pra virar um deus, esses poderes aí que ele usa, como é muito poderoso, o corpo dele sofre um efeito colateral, que é essa tatuagem que ele tem no corpo vai crescendo conforme ele vai usando os poderes do Êxodo Hercúleo, que é referente inclusive aos trabalhos de Hércules, tá? E ele usa aqui o primeiro trabalho, que é o Leão de Nemeia. E aí o tacape dele, que tem o formato de um leão, a juba do leão fica espinhuda ali, né? E ele dá uma porrada no chão com toda a força, e uma onda de choque percorre ali o campo, né? Em direção ao Jack, que tenta defender com o guarda-chuva, só que dessa vez o guarda-chuva quebra, não dá pra ele. Pois é. E a gente vê que a tatuagem cresce, e o Ares fala que essa dor que essa tatuagem causa seria horrível para qualquer um, mas o Hércules não sente bosta nenhuma, ele continua ali convicto, tá ligado? Ele não sente, ele simplesmente, ele nem nota o que tá acontecendo, pra ter uma ideia. E aí a gente já vê aqui mais ou menos que o Jack tá dando trabalho, né? Pra ele tá usando uma técnica que é 880, né? Não é pouca bosta. E aí o Jack, todo arrebentado ali, né? Decide partir pra cima dessa vez. Agora o bagulho vai ficar doido, né? E aí, meu irmão, caraca, ele tira ali, a gente vê que ele conserta ali o braço dele que tava bichado, né? E depois a gente vê ele fazendo uma analogia ali a Shakespeare, né? Que tá ali na plateia também vendo a luta rolando. Aí ele vai e parte pra cima do Hércules. O Jack vai lá e parte com, sei lá, ele tem um estilete gigante. Ah não, minta, um canivete suíço, gigante. E aí ele luta ali contra o Hércules. O Hércules perde ele de vista algumas vezes durante a luta, então ele decide tancar uma chuva de lâminas ali que o Jack manda pra cima dele, e ele percebe quando ele dá a porrada que o Jack pula e fica no ar. Pois é, isso assusta todo mundo, né? Mas na verdade é outro truque do Jack, ele tá, na verdade, em cima de uma linha. Tem várias linhas ali no ambiente, né? E ele tá simplesmente flutuando, né? Ele finge que tá flutuando ali por cima. E ele manda uma técnica poderosíssima pra cima do Hércules, onde ele joga as lâminas dele para essas linhas, né? E começa a manipular elas como se fossem, sei lá, cara, como se fosse uma extensão do corpo dele, tá ligado? Ele faz um ataque ali que é praticamente indefensável, não consigo nem descrever direito. E o Hércules dessa vez se fere bastante, bastante mesmo. E o próprio Ares fala que não tem defesa, né? Mas o Hércules de novo não se abala, ele é um cara totalmente inabalável. E ele chama mais um trabalho aí do Êxodo Hercúleo, que é o sexto trabalho, que é Ave do Estínfale, onde ele dá aí ele só brande praticamente o negócio, e o vento joga as lâminas de volta para o Jack, que se defende, mas toma algumas facadas, e inclusive quebra ali que parece ser era para ser um monóculo, mas parece mais um relógio ali, que ficava no olho dele, né? Mas a maioria para na capa dele ali, que parece que é uma super capa também, né? E ele a gente vê que o Hércules já tá todo tatuado, né, em relação ao corpo dele, né, tá ficando perigoso já. E depois a gente vê algo bem estranho, onde a gente vê que o Jack, ele fica maravilhado quando ele olha, né, com aquele olho lá que tava atrás do relógio / monóculo lá dele, e ele vê que o Hércules tá brilhando, né, brilhando pra caramba, falando que tem uma cor, né, belíssima e tal, e o Hércules fica sem entender nada, né? Pois é, galera, ficou meio longo isso daqui, tá? Eu tive que pausar algumas vezes, também porque passou um monte de carro aqui, hoje que eu tô querendo gravar essa porra, passou um monte de carro, então eu vou dividir isso aqui em parte 1 e parte 2, tá? Então, vai ter mais disso daqui, segura aí. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, dê uma moral no Padrim, fale comigo no Discord. Valeu, nerds, fui!